Ó o Zimmermann, o Zimmermann já conversou com a gente aqui na época, né? Tensa. Há 2 anos atrás, foi aquela época tensa. E agora, vivendo esse momento, que é o momento que está todo mundo celebrando e comemorando, né? Parece que vamos ter finalmente um pouco de paz ali. Finalmente, demorou, né? Sim, demorou, dois mas... anos de... 2 anos... de angústia. É o que eu falo, eu vivi aquele trauma naquele dia, mas enquanto não acabasse a guerra, parece que eu tava vivendo aquilo ainda. Então, é muita felicidade. Eu tô muito, muito feliz mesmo com a volta dos reféns, principalmente, que vai dar esse alívio e também que a gente consiga realmente ter paz no Oriente Médio. Não é sobre conflito, política, é sobre paz. Sim, exatamente. E você, pra gente relembrar, você tava lá na rave, né? Rave. Você tava naquela balada. A história, ele tava num bunker, né? Era muito legal. Conta aí a contar. história pra quem... Pra gente Que reviver esse momento. Vamos lá. Porque muito pouco se falou disso, né? Parece que as pessoas esqueceram que aconteceu aquele 7 de outubro, há 2 anos atrás, aquele massacre, né? Na verdade, as pessoas esqueceram que até o dia 7 de outubro não tinha uma guerra, né? A guerra se iniciou quando terroristas do Hamas, eles entraram em Israel e fizeram o que fizeram. Na verdade, eu fui para uma rave que aqui no Brasil se chama Universo Paralelo. E então... Tem na Bahia, que é do pai do que é na Alok, Bahia, né? já tinha ido algumas vezes, que é do pai do Alok, exatamente. E aí, eu fui nessa rave em Israel, eu morava lá já há 5 meses, mas eu fui porque era uma rave brasileira. Inclusive, o pai do Alok foi lá tocar. E tinham 13 mil pessoas do mundo inteiro, era uma... Curiosamente, uma rave que falava muito sobre coexistência e paz. E a gente estava muito próximo da faixa de Gaza. E tudo começou às 6h29 da manhã, exatamente esse horário de sábado, 7 de outubro de 2023, quando eu estava sozinho. Eu tinha ido com 2 amigos, o Hanani Glaser e a Rafaela Trejman, um casal de amigos meus. E eu estava sozinho na frente do palco, até que do nada eu comecei a ouvir um barulho muito forte, como se fossem fogos de artifício. Muito forte. Pá, 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 pra todo lado. E aí eu olhei pra cima e eu vi uma quantidade surreal de foguetes passando pela nossa cabeça. Era assim, incontável a quantidade. Pararam a festa na hora. Eu lembro que o DJ pegou o microfone e ele falou em hebraico Tsevadom, Tsevadom, que significa código vermelho. Mas assim, você brasileiro, não fez exército, nunca presenciou isso, o que você faz, né? Você acha que é uma coisa que faz parte da rave, né? No começo, né? Cara, eu achava que era fogo de artifício. Eu não tinha ideia do que era. E aí, quando aconteceu isso, eu me agachei. Eu fiz uma posição de defesa, assim. E eu fiquei 1 minuto agachado, mas esse 1 minuto eu vi várias reações. Eu vi muita gente correndo. Eu lembro muito bem de uma menina chorando do meu lado, também agachada. E aí eu fiquei 1 minuto agachado e eu resolvi correr em direção a uma barraca que era o nosso ponto de encontro. A festa durava 16 horas, então a gente tinha uma barraca para dormir, descansar, comida, troca de roupa. E aí nessa barraca eu encontro o Hanani e a Rafaela, e o Hanani fala pra gente ir até um abrigo, um bunker. E aí a gente pega uma carona e vai até esse abrigo. Era muito próximo da festa, menos de 2 minutos da festa. Acho que foi os primeiros a entrar nesse abrigo. Até que começou a entrar muita gente. Muita gente da festa. Um lugar que cabia 15 pessoas, no final tinham 40. Já não dava pra respirar. E olha que louco, os israelenses, moleques, 19, 20, 21 anos, falando assim, vamos dividir o ar. O que significa isso? Metade fica em pé, e metade fica sentado. No bunker. No bunker. Porque é um lugar apertado, isso. Então você consegue respirar melhor. Sim. Coisa que um brasileiro nunca vai ouvir. Sim. Algo de sobrevivência, né? E aí eu tava bem encostado na parede, já tava mais agachado, do nada eu senti um primeiro impacto nas minhas costas. Pá! Depois um segundo impacto. Pá! Depois aquele barulho de filme. Pi! O que significava isso? Veio o primeiro tiro nas minhas costas, um segundo, mas não passou a parede do bunker. E aí esse barulho de granada. Sabe que você vê em filme, que você... Quando... Aquele... O impacto. O impacto da granada. Loucura, né?
Tá louco. Não, mas louco. e tinha muita gente nesse bunker, né, com você. Então, Se a gente tiver imagens aí, por favor. aliás, a gente né, tem muita várias imagem. imagens que você deve ter colocado aqui com a produção. Eu mandei a imagem do bunker, mas eu não sei porque Vamos ilustrar, Emílio, é. porque essa parte Que é ele importante isso. a parte que ele tá contando, né, como esse ele bunker. sobreviveu, esse é o bunker. Esse é o bunker. Tem Só um pra- vídeo, né, também. Só pra vocês terem uma ideia, não tem porta, então é num ponto de ônibus, não é aquela coisa de filme que é totalmente blindado, Aham. que é difícil acesso. E aí começou um tiroteio. Eu não sabia, mas tinham 2 policiais, um homem e uma mulher, que estavam defendendo o nosso bunker. Eles estavam lutando contra os terroristas. E aí nessa hora, eu coloquei a mão em cima da Rafa e do Hanani, da cabeça dos dois, e comecei a rezar. Falava, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, sem parar. Eu digo que até o ateu nessa hora virou mais religioso. Com Não tem certeza. como. Não tem como. Mas as pessoas que estavam nesse bunker, obviamente todas desesperadas e com esse ataque. E você teve uma estratégia para porque os caras eles entraram no bunker, começaram a atirar nas pessoas em algum determinado momento, O né? que acontece? Nessa troca de tiroteio, a gente lá dentro, a gente tava desesperado, não tinha pra onde ir. Então nessa troca de tiros, a gente só tava esperando. E eu tava rezando. Quando eu tava ouvindo a voz da policial, eu não via ela. Imagina que ela tava encostada comigo, só que do lado de fora. Eu vi ela falando no rádio, ela falou código vermelho, de novo, tsevador, em hebraico. E ela falou, eles são muitos, eu não vou aguentar. Até que eu ouço muito tiro, eles matando ela. E eles gritando em árabe sem parar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E assim, eu sabia o que significava Allahu Akbar. Que em árabe significa Deus é grande. E eu tinha conhecimento de que quando terroristas faziam atentados, eles gritavam isso. Quando eu ouvi isso, eu entendi que era meu fim. O bunker virou um caos. As pessoas da frente tentando ir para trás, as pessoas de trás tentando se defender. Uma menina, ela entrou em desespero, em colapso mesmo, na minha frente, e ela me mordeu na minha costela. Ela mordeu com tanta força que ela arrancou minha carne. Meu Deus. Eu, inclusive, até mandei essa imagem, não sei se vocês conseguem colocar. Dá pra ver a mordida a boca inteira dela na minha costela. Caramba, meu. Essa mordida aí. Nossa. Dá pra ver a boca inteira dela. E aí, a primeira coisa que os terroristas fazem é jogar um gás. Um gás que em 30 segundos eu tentava puxar o ar, eu não conseguia. O meu corpo inteiro queimava. E olha isso. Nessa loucura toda, a única cena que veio na minha cabeça foi de um judeu esquelético indo pra câmera de gás. Parecia que eu tava Recordou o local. Parecia que eu tava vivendo o Holocausto. Eu tava morrendo com gás. Eles jogaram gás para as pessoas morrerem asfixiadas. E a menina que me mordeu caiu em cima da Rafa. Eu e o Hanani tentando tirar a menina em cima da Rafa, desesperados. A gente não conseguiu. Imagina a força que ela fez. 2 homens tentando tirar e não consegui. E aí eu olho pra cara do Hanani e ele faz uma cara de desespero. De eu preciso fazer algo. E ele começa a passar um monte de gente e ele vai mais próximo da entrada. E aí os terroristas começam a atacar mais forte. Granadas. Olha lá, são vocês. Isso daí é dentro do bunker, um pouquinho antes do tiroteio. A gente não tinha ideia que os terroristas tinham entrado em Israel. Até então a gente achava que era só foguetes. E a gente estava feliz, a gente estava numa festa, né? Então o Harani me tranquilizava bastante, falando que quando acabasse os foguetes, a gente ia embora. Foi a primeira vez que aconteceu de terroristas entrarem em Israel da forma que entraram. E eles começaram a atacar mais forte, com granadas, tiros, coquetel molotov. Eu vi as pessoas rezando, morrendo. Eu vi um menino pegando granada e jogando pra fora de volta. Coisa de filme. Eu não tinha muita coragem de olhar, eu ficava de olho fechado, esperando morrer. E minha mãe odeia que eu fale isso, mas eu rezei muito pra morrer. Eu pedi muito pra Deus pra morrer. Porque você não ter saída É uma experiência é um desespero. desesperadora. Desesperadora. E aí até que dos momentos que eu olhei pro lado, eu vi o Hanani sendo atingido. Eu não sei se foi uma granada ou um tiro. Eu não sabia, mas naquele momento meu amigo morreu. Você chegou a ver as cenas que foram liberadas agora, que o Netanyahu liberou agora? QR Code, né? O QR Aquele- Code, né? Eu vi pouco, eu não tenho muita coragem. O que eu vi lá já é suficiente, né? O que acontece? Eu fiquei, depois disso tudo, eu desmaiei e quando eu acordei eu já estava embaixo de vários corpos, fingindo de morto.
Eu acordei automaticamente fingindo de morto. Eu rastejei para cima dos corpos, comecei em direção à entrada, porque eu precisava respirar, era insuportável, o cheiro lá dentro, eu não conseguia respirar. E eu nunca vou esquecer que quando eu rastejava, do nada, eu comecei a ver um brilho de um celular tocando e eu ouvi ele vibrar. E eu de olho fechado. Eu peguei esse celular e joguei na parede. Porque eu tinha muito medo que eles vissem o celular e vissem que eu estava vivo. E hoje eu sei que era um pai ou uma mãe de um dos jovens que estava do meu lado ligando, tentando ver como eles estavam, e eles estavam mortos do meu lado. E aí eu continuo a rastejar e quando eu chego perto da entrada, quando eu puxo o ar, quando eu solto, eu faço xixi. Xixi de alívio, por estar respirando. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente reclama muito da vida, né? Mas a gente esquece de valorizar o básico. Você tá vivo. Nossa. E Rafael, só tava você vivo ali no bunker? Eu achava que tava praticamente todo mundo morto. Eu ouvia muitos gemidos de dor. Mas o que acontece? Pra mim, eu não sabia como que eu tava lá vivo. Era uma questão de tempo pra eu morrer, na verdade. Eu sabia que eu não ia sair de lá vivo. Eu não tinha essa certeza. Até que do nada entrou um menino, ele começa a gritar algo, eu não sabia se era um terrorista, quem que era. Eu abri o olho, ele estava vestido normal, de civil. E aí eu falei, bom, é um terrorista, ele me viu. Eu me levanto, com muita dor na perna, porque eu fiquei prensado entre os corpos durante horas. E quando eu tô saindo do bunker, pra mim vem a pior cena de todas. Eu dou de cara com uma pilha de corpos pegando fogo. Eles pegaram jovens que estavam comigo e colocaram fogo neles. Muitos deles, ainda vivos, colocaram fogo neles. Imagina então que além do gás, granada, tiros, a fumaça desses corpos entrava dentro do bunker. Ou seja, cheiro de carne humana queimando lá dentro. E a crueldade do terrorista, né? Total. E eles riam. Você não tá entendendo. Eu ouvi eles rindo, tendo prazer naquilo. Por isso que quando eu falo que essa guerra, as pessoas não entendem, porque obviamente elas não conhecem um israelense, um palestino, elas não sabem muito sobre essa guerra, mas o que eu vivi é terrorismo. Eu imagino. Não é causa. E como é que você está vendo esse movimento que a gente tem aqui de amigos do Hamas, que o Hamas tem toda a razão, que né? Negam que isso aconteceu. Exatamente. Que é um movimento político. Se tornou política. Me incomoda muito quando eu vejo direita e esquerda tomando um lado como se fosse algo político. Não é. Terrorismo é contra a vida e acabou. Eu sou a favor da vida. Então quem é a favor da vida tem que ser contra o terrorismo. O Hamas é um grupo terrorista. O que eles fizeram de estuprar as meninas, esquartejar, todas as torturas, tudo que eu vivi, isso não é causa, de novo, não é política, é terrorismo. E aí, eu como brasileiro, que vivi a vida inteira aqui no Brasil, me machuca muito. Me machuca muito quando eu vejo o presidente pedir para mim, como judeu, enviar uma carta ao Netanyahu. O Netanyahu não é meu presidente. Meu presidente está aqui no Brasil. Ele tem que cuidar de mim. Então, quando teve os voos da FAB, né, que eu peguei o último voo, o quinto, eu percebi uma diferença. Foi um mês depois do atentado. Os aviões que vieram dos palestinos, ele foi receber. Que eu acho justo. São brasileiros palestinos, eu acho que ele tem que receber. Mas por que o dos brasileiros israelenses não foi recebido? Eu senti como se fosse um tapa na cara. Eu sou brasileiro. Eu sofri o que eu sofri. Eu não recebi uma mensagem, um e-mail perguntando como eu tô, se eu preciso de algo. Virou política. E não é política. Não teve uma manifestação política do Brasil, né, em relação a isso. O presidente, o que ele está falando, quando eles receberam, os palestinos que deveriam ser recebidos, não tem nenhuma carta, não teve nada? Não mandaram nada para você? Nada, oferecendo ajuda para minha mãe, tadinha, para os familiares do Hanani, da Bruna Baleano. De brasileiros que estavam nessa situação. E que faleceram. Gente, os brasileiros que faleceram lá não tiveram o devido respeito que deveria ter tido. Eles são brasileiros. Ô Rafa, eu tenho uma questão para você, que a gente teve Yom Kippur agora e teve atentados, né? Atentado lá na Inglaterra, né? E você sabe que, você vai no Yom Kippur, a gente tá no Brasil, eu acho que eu nunca senti isso, de ter medo de colocar uma kippá e sair na rua. E eu fui na sinagoga, tava com meu filho, foi a primeira vez que eu fiquei receoso, cara, de usar uma kippá sem estar dentro de uma sinagoga.
Você está sentindo no Brasil o crescimento também de antissemitismo por causa dessa situação? Com certeza. E isso, assim, é devido à questão política. E que não deveria ser. Porque eu, como judeu brasileiro, estou sofrendo ataque por uma guerra no Oriente Médio. O que tem a ver as minhas atitudes? Eu comparo muito, assim, a guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia é um país cristão. Você vê os cristãos sendo atacados pelo mundo, pela guerra? Não. Por que eu, como judeu, estou sendo atacado por uma guerra no Oriente Médio? Não faz sentido nenhum. Por que o cara culpa um presidente e tá culpando um povo? Exatamente. E assim, Dani, a gente tem que colocar a nossa cara a tapa. Sim. A gente não pode ter medo do que a gente é. Exato. A gente é brasileiro, judeu e quer viver em paz. Então, assim, com tudo que eu passei, eu poderia ter muito medo. Eu poderia... Se resguardar. Se resguardar. Eu dou palestras, vou em lugares que ninguém vai para falar minha história e sem medo mesmo. Porque, assim, eu acredito que se a gente tiver medo, a gente vai sofrer muito. Eu acho que a gente tem que lutar. O Holocausto foi isso. Eu acho que Perfeito. Os judeus não agiram. Então, a gente tem que agir. Tem que lutar porque, assim, o que está acontecendo hoje no Brasil é surreal. É surreal. Eu fico muito chateado como brasileiro judeu ter medo de viver no Brasil. Inclusive a Rafaela que estava comigo, ela não voltou até agora pro Brasil. Ela ainda está lá e ela fala: eu tenho medo de voltar pro Brasil e ser atacada. Olha isso, ela sobreviveu a um atentado terrorista em Israel. O trauma. E ela tem medo do Brasil. Que coisa, né? Porque você vê uma manifestação em rede social, né? O que a gente está vendo, bandeira do Hamas na rua. As pessoas não sabem o peso que é o grupo terrorista. Eu não sei se é verdade, mas eu vi vídeos de pessoas aqui no Brasil, de partidos políticos, comemorando... 33 deputados assinaram uma carta... É ridículo. No dia, né? 2 anos depois, né? 33 deputados assinaram uma carta elogiando e falando que o Hamas estava certo. Como que eu, brasileiro, olho isso e eu falo: cara, você não tem ideia do que eu passei, né? Você não tem ideia do que é terrorismo, porque... Acho que se você vivesse um pouco do que eu vivi, acho que você iria se sentir mal. Porque, assim, eu vi a morte. Pra mim, eu morri e eu voltei. Eu morri e eu voltei. No final, gente, é tudo um só. O Hanani morreu, ele deixou tudo que ele conquistou, ficou. Não importa a sua ideologia política, a sua religião, sua cor, não importa. No final, a gente vai pro mesmo lugar. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Por que vocês estão brigando enquanto vocês deveriam amar mais? Eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, e eu passei por tudo que eu passei. Eu não quero que os palestinos morram, eu não quero que tenha essa guerra. E por que você sente tanto ódio? Então, assim, para pensar na vida, sabe? Reflete. Eu tava dançando e 40 minutos depois tentaram tirar minha vida da forma mais brutal possível. Aproveita a vida, se perdoa, diga eu te amo, porque a vida é uma só. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente acha que essas coisas que a gente fica lutando são importantes. Não, a vida é muito mais importante que isso. Eu acho que quem sofreu, vocês que sofreram lá esse atentado, né, essa coisa horrorosa, foi muito pouco falado, foi muito pouco mostrado no mundo inteiro o que aconteceu com os reféns, quem são os reféns. Essa história que você está contando, o seu testemunho, é muito importante para as pessoas saberem realmente o que é o Hamas. Porque a maioria das pessoas que está aqui no Ocidente está na sua casa, olhando ali, aí sai como se fosse uma manifestação, como se estivesse fazendo uma coisa boa, defendendo o grupo terrorista, que só quer a morte. A base do terrorismo é a morte, você... É não existência. Exatamente. Né, que é matar. O que você acha de movimento de rede social, por exemplo, Flotilha? Você viu o que aconteceu da Greta? Você chegou a ver agora recente? A Greta, né, a turma lá que vai lá, gosta da lacração, ela postou uma foto, Emílio, falando, defendendo, né, os palestinos, só que era uma foto de um refém israelense. Ela teve que apagar. Você vê que o cara nem sabe o que ele está lutando, ele nem sabe qual lado que está acontecendo. O que você acha desse movimento de rede social, que é onde acontece muito antissemitismo também? Dani, vou ser sincero, cara. Depois do que eu passei, isso daí se torna tão pequeno. Tipo, né? Assim, quando eu vejo isso, eu falo... A pessoa não tem ideia do que ela está lutando. Se ela estivesse em Gaza, ela não teria direito de ser mulher. Ela não teria direito de andar livre.
ela não teria uma sexualidade. Uma pessoa que é homossexual em Gaza é jogada pela janela. E ela tá defendendo o Hamas que te mataria. Então, assim, eu prefiro acreditar que é ignorância do que maldade. Porque, assim, se não for ignorância... Ah, mas o trabalho da rede social é muito forte, Rafa. Pelo amor de Deus, os caras conseguem criar as narrativas. Você vê lá no documentário que tem do dia 7 de outubro, que a gente viu das universidades americanas, eles fazem um trabalho muito bom para criar a tal dessa narrativa. Inclusive, por rede social, você também é embaixador de um projeto, né? Do Pin for Peace. Ele tem a relação disso, né? Exato. Tem gente que fala que eu sou um ator dele. Tem gente que é um ator? Tem gente que fala que eu criei essa história. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho tudo do que aconteceu comigo. Os próprios terroristas filmaram, né? E hoje eu sou embaixador do movimento Pin for Peace, inclusive eu trouxe o Pin para vocês. Legal. Gostaria de dar aí para vocês. Você, Dani, aqui, ó. Muito obrigado. Aqui que eu tô usando, né? Hashtag. É um movimento... hashtag Pin for Peace, é um movimento criado pela aqui, Nathalie Klein, uma ativista sensacional que luta contra o terrorismo e contra o antissemitismo. E hoje eu também sou palestrante e atuo como educador da organização Stand With Us Brasil, que é uma organização que busca educar. Porque realmente eu acho que educar é o caminho para a paz. Eu não acho que é brigar, discutir em rede social. Eu acho que eu ir numa escola e mostrar minha vivência, falar sobre trauma, sobre fazer mal pro próximo, como isso não acrescenta nada. Eu acho que é muito maior do que na Paulista falar... vocês estão matando crianças. É uma guerra, gente. Eu vivi essa guerra. Eu poderia tirar isso e ser uma pessoa pior, mas eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Por que vocês não fazem isso também? Então, a minha luta hoje, minha causa é para que realmente a gente consiga encontrar uma paz, não só no Oriente Médio, como uma paz aqui no Brasil. Não importa se você é direita, esquerda, não importa. No final, todo mundo vai morrer e vai pro mesmo lugar. Então, para que brigar? Para que esse... Eu entendo, tem que ter essa questão. A gente tem que discutir política. Mas se tornar um ódio, para mim, eu que vi a morte e que sei que nada disso vale. No final, nada disso vale. Muito bom, meu. Olha, queria agradecer muito. Queria forte, agradecer, né, o depoimento. O Rafael, eu vou passar a tua rede social, se você me permitir. Ó, o Instagram é @Rafa Zimmermann. Rafa Zimmermann, tudo junto. Isso aí é o Instagram. É o Instagram, né? É o Instagram do Rafael que conversou aqui com a gente. Porra, obrigado, cara. Boa. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu acho importante a gente deixar essa mensagem aí para todo mundo, que a gente vive esse conflito e sempre aqui o Brasil, a gente se deu tão bem sempre, né? Que isso não seja o novo Brasil, o novo né? Brasil, exato. Que não seja o novo Brasil. Muito bom, obrigado, Rafa. cara. Obrigado pelo espaço, gente. Valeu. Valeu.